E aí galera, tudo bem? Veja o que diz essa questão que foi cobrada na Universidade Federal do Acre. Qual deve ser a temperatura de certa quantidade de um gás ideal, inicialmente a 200 Kelvin, para que tanto o volume quanto a pressão dupliquem? Então, a questão nos deu aqui uma temperatura inicial e ela disse que tanto o volume quanto a pressão devem ser duplicadas quando a temperatura é alterada. Então, o que a questão está nos cobrando é exatamente a temperatura final desse gás. Eu peço que você pause o vídeo, tente responder a questão. Se não conseguir, dá uma pesquisada, tenta de novo. E se mesmo assim você não conseguir, se liga na ideia e venha comigo, pois a resolução já começou. Se liga, fera. Se você está resolvendo questões sobre os gases nobres, provavelmente você precisará dessas três equações. A primeira é a nossa fórmula clássica do PV igual a nRT. Tudo bem? Pressão, volume, número de mols, constante dos gases ideais e a nossa temperatura. Você pode também precisar desta outra fórmula aqui, P1 vezes T2 igual a P2 vezes T1. Tudo bem? Você pode também precisar desta outra fórmula, P1 vezes V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Tudo bem, galera? Você percebe qual das fórmulas irá utilizar através do enunciado da sua questão. E de acordo com o enunciado da nossa questão, temos o seguinte: temos que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Tudo bem? Lembrando que aquilo que estamos buscando é a temperatura final, ou melhor, o nosso T2. Só que a nossa questão não nos deu valores, a não ser a nossa temperatura inicial T1. Então vamos usar aqui a proporção. Se eu tenho P1 vezes V1 e eu não sei os valores, pois a questão não me forneceu, eu tenho 1 vezes 1. E de acordo com a questão, a minha temperatura inicial é 200 Kelvin. Tudo bem? Igual. Se eu tenho P2 vezes V2, logo eu tenho 2 vezes 2 sobre T2, que é aquilo que nós estamos buscando. Se você organizou desta forma, perfeito. Daqui em diante, tudo é matemática. Bom, a nossa questão disse o seguinte, que tanto a pressão quanto o volume irá duplicar-se. Tudo bem? Então, ela pediu que fosse avaliado qual seria a temperatura final para que tanto a pressão quanto o volume fossem duplicados. Então, vamos fazer aqui um desenho de um recipiente A e um recipiente B. E vamos supor que aqui eu tenho um volume V1, tá? E aqui, duplicado, eu tenho um volume V2. Tudo bem?
Se eu tenho o volume V1, eu tenho uma pressão P1, né? Então, digamos que eu tenha 1 atm. E vamos considerar, apenas para exemplo, que eu tenho 2 litros de volume e que eu tenho a minha temperatura T1 igual a 200 Kelvin. 200 Kelvin. Então, após eu alterar a minha temperatura, o meu volume e a minha pressão irão ser duplicados. Então aqui eu tenho P2 e tenho V2. Se o meu volume inicial era 2 litros, duplicado, eu terei 4 litros. Se a minha pressão inicial era 1 atm, duplicado, a minha pressão é igual a 2 atm. Isso aqui é só em caráter de exemplo, só para percebermos o que a questão nos cobrou. Então, a minha temperatura T2 será igual, é o que nós vamos calcular aqui. Então, vamos voltar aqui na nossa equação. Se eu tenho 1 vezes 1, eu terei 1, sobre aqui a minha temperatura inicial, que é 200 Kelvin, igual 2 vezes 2, 4, sobre a minha temperatura, que é T2, que é aquilo que nós estamos buscando. Então, por uma regra básica de 3, tudo bem, regra de 3, bem básica, só multiplicar 1 vezes T2, que você terá T2, igual 2 vezes 4, 8. Tudo bem? 8. Tenho 2 zeros, repito, e trago junto também a unidade de temperatura. Logo aqui, a minha temperatura T2 será 800 Kelvin. Então, era exatamente isso que a nossa questão estava nos cobrando. Então, sem medo de errar, a nossa alternativa é a alternativa D. Marca com fé que você marcou um golaço. Então eu vou ficando por aqui. Eu peço que você deixe aquele like insano, se inscreve também no nosso canal, me segue no Instagram, me segue no Facebook, que o link estará na descrição deste vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu comentário. Se você não conseguiu compreender, deixa aí a sua dúvida, que eu irei responder com certeza. Fiquem todos com Deus e até a próxima.